Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua audiência. Você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no canal 14 em Recife e região metropolitana e nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também pelo Spotify na Rede Brasil. Aproveite este início de programa e compartilhe nossa programação. Mande os nossos links para os seus amigos e familiares. Permita que mais pessoas sejam abençoadas através da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 4ª lição com o tema Ídolos na Família. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson. Do evangelista, irmão Jonathan Lucena. Paz do Senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson. E do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nado Jackson. Nesta lição, veremos o quanto é prejudicial permitir que a idolatria se forme no seio familiar. Aprenderemos a partir dos exemplos de Labão, Raquel e Mica, que mesmo conhecendo a Deus, é possível em algum momento ceder à tentação da idolatria. Definiremos o que é idolatria no Antigo e no Novo Testamento. Comentaremos sobre os ídolos familiares, mostrando os prejuízos que uma família pode colher quando cede ao pecado da idolatria. E, por fim, apresentaremos os ídolos familiares e como proteger a família da idolatria. Evangelista Alessandro, leia, por favor, o texto áureo desta semana. Pois não, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5:21. A verdade prática desta semana, evangelista. Pois não, pastor. A verdade prática lembra o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. A lição dessa semana tem 3 objetivos. O primeiro dela tem por título apresentar o contexto do qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro e último objetivo, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 31, versículos 17 ao 19, versículos 33 ao 35, livro dos Juízes, capítulo 17, versículo 1 e versículos 3 ao 5. Acompanhe conosco. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para com meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses,
e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 4ª lição, cujo tema é Ídolos na Família. Semana passada nós estivemos estudando a 3ª lição, que tinha um tema ciúme, o mal que prejudica a família. E a família que foi abordada, foi tomada como fundamento para esta abordagem, foi a família de Jacó, em especial a figura de José e seus filhos. E naquela lição nós podemos aprender não só sobre o ciúme dos irmãos de José, ou seja, o problema do ciúme entre irmãos, mas o leque foi ampliado e se trabalhou também o ciúme entre os cônjuges, ciúme entre os amigos, entre as relações profissionais e concluímos falando sobre o ciúme dentro da própria igreja, dentro entre os irmãos na fé. Esta semana a nossa lição não vai abordar apenas uma família, nós temos 2 famílias que serão abordadas em tempos históricos diferentes. Nós temos a família de Jacó aí junto com Labão, Jacó e Raquel. Nós temos aí o período patriarcal e temos uma outra família que será abordada na lição, que está dentro de um período histórico diferente do período de Jacó, que é o período dos juízes, que é a família de Mica. E o que é que estas 2 famílias têm em comum? A relação com a idolatria. Mas sobre esses assuntos nós estaremos aqui dentro do programa conversando e detalhando de maneira mais específica. Mas antes de comentarmos a nossa lição, eu quero chamar a atenção do professor, que é importante que quando você estudar a sua lição, você atente para os objetivos da lição. É normal quando nós estamos tratando sobre histórias de personagens bíblicos, às vezes extrapolarmos o objetivo ou do tema proposto da lição, porque a história ela é uma história linear, um assunto vai chamando o outro, então há uma tendência natural, se não nos focarmos nos objetivos da lição, há uma tendência natural de extrapolarmos as balizas que foram estabelecidas como objetivo da lição e até nos perdermos dentro do tema da lição. Então é importante que o professor observe, estude com antecedência, prepare a sua aula, veja o tempo que vai ser dado a cada tópico. Em média, os professores têm 1 hora de abordagem na escola dominical, então estude com antecedência, prepare, veja quanto tempo você vai gastar no tópico 1, no tópico 2, no tópico 3, na introdução, na conclusão, sempre deixando um espaço para que o aluno ele possa interagir, possa perguntar e o professor possa desenvolver bem o assunto. Lembrando que o assunto deve ser tratado, embora que estamos falando sobre histórias de personagens bíblicos, dentro do recorte e dos textos que estão sendo propostos com a finalidade de sermos objetivos e cirúrgicos na abordagem do nosso tema. Então, evangelista Alessandro, ídolos na família. Então, antes de chamarmos até o primeiro tópico da nossa lição, quando se fala de ídolo, não tem como não falar de idolatria. Eu quero chamar aqui a próxima tela, definição de idolatria. O senhor poderia, por favor, fazer a leitura e nos fazer uma exposição sobre este conceito? Pois não, pastor. Esse conceito aqui ele é muito amplo, pastor, porque ele vai abarcar pelo menos 3 palavras que estão interligadas, que é a palavra idolatria, a palavra ídolo e a palavra veneração ou culto, não é? Está entrelaçado. O dicionarista Antônio Wise, ele define idolatria como culto que se presta a ídolos, e vem da expressão eidololatreia, essa ideia de ídolos aqui. E ele continua dizendo que, teologicamente, a idolatria pode ser considerada também um amor excessivo, e aqui está uma palavra-chave, por alguma pessoa, por algum objeto, e também poderíamos até, pastor, acrescentar aqui, por alguma instituição. Tem pessoas que idolatram, por exemplo, um time de futebol, é uma instituição, um time de futebol, né? Ou alguma outra coisa. E ele diz que este amor
que vem suplantar o que suplanta o amor que se deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único Deus verdadeiro. Isso é uma definição agora não mais de Oás, mas de Claudio Corrêa de Andrade. E continuando, diz que essa palavra vem do grego eidolon, que significa ídolo, e de latreuen, que significa idolatrar ou adorar, quero dizer. Então, como eu falei a priori, pastor, essa definição ela é muito abrangente porque ela alcança aqui pelo menos 3 palavras que vão circundar essa lição. Como já falamos, a questão do ídolo, não só o ídolo, mas a idolatria, que é a prática que se presta esse ídolo, e o culto em si, a adoração ou veneração. E quando eu estava lendo aqui o que o pastor Claudio Corrêa de Andrade falou sobre prestar amorosamente, não só amorosamente, mas voluntariamente e incondicionalmente um culto ao Deus verdadeiro, isso, como eu apontei no início, abre um leque. Eu estava pensando aqui sobre algumas pessoas que, sem que saibam, vamos assim dizer, pastor, está prestando de alguma forma um culto, uma idolatria, mesmo que ela não tenha consciência disso, a alguma pessoa, a algum ídolo. Esse ídolo não é necessariamente um Deus do ponto de vista pagão, mas é alguém que é colocado no altar e Deus perde o espaço nessa família. E isso é algo muito grave e com certeza na lição de hoje a gente vai poder comentar um pouco mais sobre isso. Evangelista Lucena, a idolatria, ela sempre, inevitavelmente, vamos assim dizer, acabou fazendo parte da experiência do povo de Deus, embora que nós cremos perfeitamente, como descreve a Escritura, que inicialmente o homem foi monoteísta, né? Deus se revela ao homem. Depois nós temos aí, podemos informar que em Caim começa o politeísmo, em Caim. Mais à frente, quando Deus forma o seu povo, nós temos Abraão saindo do meio de uma sociedade politeísta, embora com a fé monoteísta, porque Deus o chama para realizar o seu projeto. Só que, a partir daí, nós estudamos, só fazendo a revisão, nós estudamos Isaac, que foi monoteísta, nós não vemos Isaac flertar com nenhum Deus, mas aí nós vemos mais à frente, nós temos Jacó, nós temos a família vai crescendo e chegamos à família de Jacó, ao sogro de Jacó, a esposa de Jacó, e é dentro desse conceito. E quando a gente olha a Bíblia de um modo geral, a partir do Gênesis, a gente percebe que, embora o Deus monoteísta tenha se manifestado ao seu povo Israel, a gente percebe que a idolatria sempre esteve presente no meio do povo judeu. Exatamente, pastor. Essa sua abordagem, lembrando que já em Gênesis, esse pecado, vamos assim dizer, ele já é tido com a atenção especial para ser tratado por Deus. Isso de fato mostra a inclinação que o homem tem a partir da realidade do pecado. O escritor paulino, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele vai dizer também no texto de Gálatas capítulo 5, versículo 20, que a idolatria é uma obra da carne. Isso está vinculado diretamente à realidade da natureza pecaminosa, ao pecado na história da humanidade. E já em Gênesis, o que nós poderíamos dizer, já nos primórdios, é evidente de que essa idolatria ela é manifesta. Daí o porquê Deus tratar em toda a sua palavra a respeito deste pecado. Por exemplo, quando nós seguimos lendo o livro do Gênesis e também o livro do Êxodo, que é a dobradiça histórica em relação ao que Deus tinha através dos descendentes de Abraão, vai ser dito e Deus vai institucionalizar a sua palavra, a sua lei, já em Êxodo capítulo 20, mostrando quando o povo está saindo da terra do Egito, de que eles precisam manter essa identidade de somente adorar um único Deus. Essa influência idolátrica que eles tinham recebido do Egito precisava ser trabalhada. Isso fica claro quando lemos textos de Êxodo capítulo 20, todo o texto, principalmente versículos de 1 a 3, quando nós percebemos o momento em que o povo começa a sua peregrinação, Deus já trabalhando, tratando, para que eles pudessem entender de que tanto na trajetória como a terra onde eles seriam instaurados, eles não poderiam permitir que essa idolatria fizesse parte da história do povo. Entre esses textos, eu estava aqui
olhando um que eu acho muito importante ser lido, Êxodo capítulo de número 34, o versículo de número 12 ao versículo de número 15, e onde Deus está tratando a respeito dessa realidade, advertindo que o povo não deveria aprender, seguir as práticas idólatras, isso por conta do prejuízo que esse pecado traz para o povo de Deus. Ele diz o seguinte, Êxodo capítulo 34, versículo 12 ao 15, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. Então, esse texto aqui, de alguma forma, pastor, resume a preocupação de Deus em relação à questão da idolatria. Claro que a idolatria ela não se limita somente ao se prostrar diante de uma imagem, que foi na definição, o evangelista Alessandro já deu uma deixa aqui do que vai ser tratado mais à frente. Mas observe que, além da idolatria, tem um pecado aqui que está entrelaçado a ela dentro do contexto do Antigo Testamento, que é a prostituição, a imoralidade, que estava vinculada à prática idolátrica. Então, Deus já está tratando, embora, quando a gente analisa toda a história do Antigo Testamento, para resumirmos aqui, em alguns momentos, a nação de Israel ela tropeça, não é? Isso pode ser visto no livro dos Juízes, isso também pode ser visto quando lemos os livros dos Reis, que, por sinal, vai levar o povo a enfrentar o cativeiro, principalmente o babilônico, por conta desse laço, dessa afinidade com a idolatria. Então, Deus sempre tratou de forma muito clara, direta, e principalmente mostrando as consequências desse pecado e os prejuízos que isso historicamente. Claro que a lição hoje trata de família, mas observamos que o contexto histórico mostra o quanto Deus tratava de forma zelosa, pontual, sobre a idolatria. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, ídolos encontrados na tenda de Raquel. Irmão Jonas, então nós trouxemos aqui uma visão panorâmica do conceito de idolatria, foi feito aqui pelo evangelista Lucena uma visão bem panorâmica do conceito de idolatria no Antigo Testamento. A idolatria sempre esteve presente na experiência do povo de Deus, infelizmente. Ele trouxe também a visão do Novo Testamento sobre a idolatria, está dentro da relação de obras da carne. E agora, imergindo na nossa lição, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, nós estamos num contexto em que Jacó se organiza, está saindo de debaixo da tenda ou da mão, né, do seu sogro, está se organizando ali para ir embora com toda a sua família, e é justamente nesse contexto que se dá o grande problema que o texto vai dizer que a sua esposa, Raquel, vai lá e rouba os ídolos familiares. Labão se vê em aflição porque esses ídolos familiares eles foram roubados, e aí é importante até sobre esses ídolos familiares, né? Nós temos diversas informações, né, sobre a origem desses ídolos, inclusive nós queremos chamar aqui a próxima imagem. Nós temos, irmão Jonas, as tábuas de Nuzi. Aqui são tábuas que foram descobertas na região de Nuzi, ali na Mesopotâmia. São tábuas com escrita cuneiforme, né, que vão apontar não só costumes da época dos patriarcas, mas também vão apontar a prática destas estatuetas, o que elas de fato representavam. Com certeza, pastor. Por sinal, essa imagem desses tablets de Nuzi, eles estão no Museu do Louvre, lá na França. Não somente no Museu do Louvre, mas você tem vários museus no mundo com vários desses tablets, né, desses tablets. Por sinal, também Roma também tem, muitos outros. Mas o mais importante aqui é mostrar que nessa escrita mostra o dia a dia dessas pessoas.
Então, se atinge ali as questões sociais, as questões políticas, as questões de caráter também religiosa. É mencionado aí, fazendo referência à questão religiosa, a questão dos terafins, né? Que você vai ter diversos modelos de terafins que são utilizados como sendo ídolos do lar. Muitas dessas tábuas vão ser colocadas como se fosse, muitas desses terafins, como se fosse um amuleto da sorte dentro daquelas casas. Então vamos chamar a próxima tela, estou falando dos terafins. Então eu queria, nessa próxima tela, né, nós temos a descoberta. Eu queria que o senhor lesse, pudesse fazer uma... Por sinal, os terafins aqui tem vários modelos, só para mostrar também que não há só um único modelo de um terafim. Isso vai depender também do ano, da região. A ideia, né, dos terafins é justamente dar proteção e também, como traz essa informação aqui que eu quero ler agora, uma descoberta arqueológica foi feita em Nuzi, revelou a existência de uma lei patriarcal em que a posse dos deuses da família dava ao homem o direito de propriedade sobre os bens do seu falecido sogro. Existem tantos exemplos de declarações bíblicas confirmadas pelas escavações em Nuzi, que o suplemento do dicionário da Bíblia, né, está lá o volume 6, tá, as colunas retrata mais de 8 colunas de letras miúdas. Às vezes consultavam-se os terafins para extrair os presságios. Exemplo disso, Ezequiel capítulo 21 e o versículo 21, segundo livro de Reis capítulo 23 e versículo também 24, faz referência a esses terafins, esses deuses de caráter familiar que eram colocados dentro de casa, tanto para dar o registro de posse, como também para se fazer consultas, né? Existe um terafim que foi encontrado, né, recentemente, que é um crânio, né? Aquilo é um crânio de uma criança que foi mumificado, ou melhor, coberto com cal, e esse crânio daí era colocado geralmente na parede e você se falava com essa divindade, né, representada nesse crânio. Só lembrando que esses terafins poderiam ser estatuetas, ou estátuas menores, ou podiam ser estátuas até do tamanho de um homem. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, essa aqui é a introdução apenas sobre os terafins. O senhor poderia continuar, irmão Jonas? Sim, posso continuar. Também, claro que o professor não se perca nisso que a gente vai dizer aqui, porque há especialistas na área que dizem o seguinte, né? Diz que dentro dos terafins era colocado, na verdade, o título de posse, né, da casa. Nós temos aí cabeças humanas de adultos primogênitos que eram massacrados, as cabeças eram raspadas, salgadas, temperadas com uma placa de ouro colada sobre a língua e com palavras mágicas gravadas na placa. Acreditava-se que os terafins, montados na parede, falavam com as pessoas. Esse é um de tantos outros modelos que vão se apresentar no transcorrer da história. Agora o professor talvez esteja perguntando, qual desses aí foi utilizado por Labão? Não dá para dizer exatamente, né? Pelo menos nenhum texto histórico mostra o modelo, né? O que mostra é que ela roubou o terafim. É isso. E é interessante que, de repente, o professor pode até estar perguntando, mas pastor, qual é a relação? Porque você pode ter até pesquisado em alguma fonte e dizer assim, não, mas há autores que dizem que esses ídolos da família eram títulos de posse e que aí no contexto de Labão não tem nada a ver. O contexto de Labão não tem nada a ver, Labão era da família, era monoteísta, e aí no contexto de Raquel, os ídolos representam apenas o título de posse. Só que nós temos um texto aqui, Gênesis capítulo 24, versículo 30, e eu gostaria de ler, e evangelista, depois eu queria que o senhor comentasse. Certo. Gênesis capítulo 24, Gênesis 30, versículo 27. Gênesis 30, versículo 27. O texto nos diz o seguinte: Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Então nós temos aqui no contexto Jacó e Labão fazendo um acordo. Nós temos aqui na versão Nova Almeida atualizada a palavra adivinhação, embora que na corrigida tenham experimentado, né?
Mas o termo lá no original, tanto a NAA, a NVT, a NVI, a NTLH, todas traduzem o termo aqui por adivinhação. Então mostra de que a preocupação de Labão não era, por assim dizer, com questões apenas voltadas para a propriedade. Eram questões religiosas, que eram ídolos que ele utilizava na arte da adivinhação, porque a gente vê Labão com uma visão ou com a vida um pouco dúbia, né? Ao mesmo tempo que em Gênesis 24 e 50 ele diz, o texto diz, Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor, nada podemos dizer, nem a favor e nem contra. Ao mesmo tempo que eles tinham consciência de que adoravam, que deveriam adorar a Deus, ao mesmo tempo Labão tinha terafins em casa, ídolos dos lares, de onde eles consultavam, e alguns autores vão ainda mais profundo, diz que eram ídolos que ele tinha em casa, de onde ele fazia todos os presságios, adivinhações, de onde recebia todas as orientações para a sua vida. Inclusive, ele deixa claro que a conclusão de que Jacó tinha sido bênção para a vida dele se deu justamente pelo manuseio dessa arte mágica. Exatamente, pastor. Essa, digamos, dupla utilidade dos ídolos parece ser muito palpável na história que estamos tratando aqui. Que, de fato, esses ídolos, esses terafins, eram um atesto da propriedade que alguém tinha? Mas, no caso aqui, parece-me que era mais do que isso. Era um motivo de consulta. Quando o senhor falou o texto aqui, tenho experimentado, na versão hebraica da Bíblia, é a palavra lacar, que a palavra lacar quer dizer consultar, quer dizer encontrar, ter experiência. Inclusive, o Strong ele faz uma citação de que lacar significa também uma ligação com questões cultuais. Então, tudo indica que Labão estava dizendo, olha, eu peguei o terafim, consultei ele, e eu tenho experiência própria de que eu percebi de que através daquela consulta, Deus tem me abençoado através de ti. Então, é uma mistura aqui, não só de questões, um secretismo, não só questões, pastor, sociais, de posse, claro que isso também tinha a ver, porque se Jacó sai da casa de Labão com aquele terafim, ele sai com um documento das propriedades na mão, então é dele. Mas é muito mais do que isso. E quando o senhor leu aí a palavra experimentado, que aparece na versão corrigida, que é a que a gente mais usa, não dá essa ideia. Mas aí há a importância de se consultar outras versões. E foi bom porque o senhor citou aqui algumas versões que são versões fáceis de ser consultadas, e aí vai trazer essa ideia de experimentar aqui no sentido de consultar uma divindade mesmo. E aqui a gente pode dizer que havia um culto dentro da família de Labão, pastor. Havia não só um culto, eu vou usar a expressão que o senhor utilizou, um sincretismo religioso. E assim, pastor, de uma certa forma, já que nós estamos ensinando e aplicando, porque eu acho que isso é o diferencial da escola dominical, se não tivermos cuidado, dentro dos nossos lares, isso acontece também, sem que a gente até perceba. Por exemplo, me permita fazer uma comparação, tem pessoas que compram quadros com desenhos bíblicos, por exemplo, Daniel na Cova dos Leões, ou então a passagem de Moisés pelo Mar Vermelho, nada demais. Aquilo é uma pintura, é uma arte e é até bonito. Mas tem pessoas que colocam naquilo ali, parece que valores espirituais, para mostrar que assim como Deus esteve com Daniel na Cova dos Leões, na casa dele vai haver livramento, e coloca logo na porta de entrada. E atribui isso a um valor cultico, e aí é onde está o problema. Sem que saiba, está cometendo uma idolatria, mesmo que indiretamente. Fora aqueles que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam aberto lá, porque na mente, se Satanás lê o Salmo 91, ele vai voltar da porta, ele não vai entrar. Mas quais os desdobramentos desse furto dos ídolos por Raquel? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 4ª lição, cujo título é Ídolos na Família. E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre o tópico 1, falamos uma introdução sobre idolatria no Antigo e no Novo Testamento, trouxemos um pouco de um contexto histórico dos chamados terafins ou ídolos da família, explicamos aqui
qual era a finalidade desses ídolos. Tinha um valor social, tinha um valor relacionado à propriedade e herança na área do direito, mas também eram ídolos utilizados para cultos. Isso aqui nós fizemos a exposição, inclusive mostramos até assim, através de imagens, alguns exemplares. E ficamos comentando no tópico 1 da nossa lição, falamos sobre Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos e Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Então, havia, evangelista Lucena, havia de alguma forma uma certa afeição de Raquel com relação a esses ídolos familiares, porque Jacó estava indo embora, a família todinha estava indo embora, mas ela não se deu por satisfeita, está saindo daquela situação da família em que Labão promove várias injustiças com Jacó. Ela poderia dizer, eu vou virar a página, vamos embora daqui, mas ela não se deu por satisfeita, ela disse, eu vou furtar os ídolos de meu pai. Então, isso mostra de alguma forma uma certa afeição ainda a esses ídolos. Perfeitamente, pastor. Às vezes a gente, ao ler o texto, tenta se perguntando, né, o que é que levou Raquel a fazer isso? Existem algumas especulações, porque o texto propriamente dito não dá essa resposta de forma clara. Há quem diga, por exemplo, que pelo fato de ele representar essa questão de direito e propriedade, é como se ela de alguma forma estivesse querendo garantir a herança da família. É uma especulação. Existem aqueles que dizem que levou somente por uma questão de vingança ou para querer de alguma forma afetar o pai porque sabia da importância que o pai dava a esses terafins. Mas há um comentário, pastor, que eu achei muito coerente. Claro, é um comentário, também é um ponto de vista, mas achei coerente na medida que o senhor explicava o texto de Gênesis, não é? Quando o próprio Labão disse que ficou sabendo de que Deus estava abençoando a ele por conta da presença de Jacó no meio da sua família. E há quem informe que quando Raquel furta esse terafim ou esses ídolos do lar, é como se de alguma maneira ela estivesse tentando evitar de que o pai, ao consultar as suas divindades, soubesse exatamente para onde eles estavam indo. É uma questão de especulação também, mas considerando esse contexto de que os terafins serviam para ali, do ponto de vista dos idólatras, traziam a direção e o próprio Jacó desexperimentar isso, parece ser coerente. Se isso é verdade, se considerarmos isso como uma possibilidade coerente, mostra uma fragilidade na casa de Jacó, bem debaixo do seu nariz, me permito usar essa expressão, porque a sua esposa ela não está de todo liberta dessa influência idolátrica, não é? Isso mostra essa afinidade, esse vínculo que ela ainda possuía. Acreditava em Deus, fazia suas orações, tinha uma certa experiência, mas ainda mantinha essa tradição idólatra. E ainda, antes que alguém venha censurar, pastor, dizer assim, mas como é que pode, né? Como é que ela, mesmo experimentando, vendo a presença de Deus, a manifestação de Deus através, ou na vida dela, da família, ela ainda permanece nutrindo isso. Ainda hoje acontece isso com muita frequência. Por exemplo, há pessoas que frequentam uma igreja evangélica, dizem se converter, mas ainda mantém alguns ídolos do lar, alguns vínculos espirituais com determinadas tradições. Tem gente que ainda, por exemplo, ainda tem dificuldade de se desvencilhar daquela figa em cima da porta. Isso. Não é? Que se coloca a ideia com um galho de arruda, como se estivesse atraindo prosperidade. Tem pessoas, pastor, que numa sexta-feira 13 ainda tem dificuldade, não é? Porque parece que vai trazer a passar por baixo de uma escada, ver um gato preto, não é? Entre outras coisas que a gente pode entender que ainda hoje há. Por que não dizer, estávamos aqui conversando em off, o professor Jonas pode comentar isso com mais propriedade, mas ainda há pessoas hoje, por exemplo, nas redes sociais, mesmo se dizendo evangélico, bota lá o perfil que pertence a essa igreja ou aquela e coloca lá o signo, não é? Que não tomam a decisão sem se prestar ao conhecimento de alguma coisa dessa esfera. Então, Raquel, ela é o símbolo aqui de alguém que, apesar de ter conhecimento de Deus a respeito da sua soberania, da sua grandeza, tem até algum tipo de experiência, chora, se emociona, canta hinos de louvores, mas lá dentro ainda tem aquele vínculo, porque a idolatria não é somente se prostrar, mas esses sentimentos que estão de forma mais ampla do que propriamente estar diante de uma imagem de escultura. E são heranças, irmão Jonas, que às vezes traz de família, traz da vida
anterior, né? E às vezes ressignifica, né? Você tem duas situações. Você tem aquela situação do indivíduo que vive uma vida de idolatria, aceita a Cristo como Salvador, mas ainda mantém aquela idolatria lá dentro da maneira como está. Tem lá a sua estatueta, o seu terafim lá, onde beija o terafim, onde faz suas preces e tal. Mas tem outros que ressignificam, não tem mais o terafim lá dentro, mas tem, como falamos, né, a Bíblia aberta no Salmo 91, tem, de repente, quando foi dito aqui pelo evangelista Alessandro, às vezes vê aí um quadro de um anjo, uma pintura de um anjo, diz, eu vou botar isso aqui na minha casa porque isso vai me proteger. Aqui no Nordeste nós temos as chamadas carrancas, né? Se coloca as carrancas e tem aquelas carrancas pequenininhas, às vezes tem pessoas que colocam lá, além daqueles que são escravos de consulta astrológica, né? Não, ele nasceu em que mês, qual é o signo dele? O signo é Áries, o signo é Sagitário, o signo é Gêmeos. E, ao mesmo tempo em que chora, canta na igreja, lê a palavra e tal, mas os terafins continuam ainda vivendo na vida daquela pessoa. Infelizmente, nós temos exemplos disso, né? Raquel, ela flerta literalmente com o paganismo. Ela flerta, porque eu já vi alguns comentários de dizer assim, Raquel ela era uma mulher idólatra. Assim, é melhor dizer que ela flertava com a idolatria, porque o capítulo 31 e o versículo de número 16 do livro de Gênesis, ela diz claramente, ela reconhece a existência de um Deus, do Deus de Jacó, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nosso e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Quer dizer, como já foi mencionado pelo evangelista Jonathan Lucena, era uma mulher que conhecia realmente a Deus, mas, por outro lado, flertava justamente com essa questão dos ídolos. É provável que ela tenha, vamos falar aqui da probabilidade, que realmente ela teve, vamos dizer, vou levar o ídolo não só por uma questão simplesmente de posse, mas também por medo, porque, como foi mostrado naquela imagem anterior, os ídolos, né, esses terafins, eles consultavam e eles justamente falavam. Então, a gente tem essa situação de Raquel. Aí, quando você transporta para os dias de hoje, a gente tem, como o senhor está dizendo, pastor, pessoas que estão na igreja, estou falando de crentes, né? Estou falando de crentes salvos, que estão na igreja, mas por causa da cultura, por causa do envolvimento com o amigo, não sai de casa sem antes pegar, antes era o jornal, hoje chega no celular, e de consultar o horóscopo para saber se o dia vai ser bom, define casamento. Tem dificuldade de ler um texto bíblico, mas não tem dificuldade de pegar o celular e checar como vai ser o seu dia. Então, são pessoas que flertam, né? Então, para isso aí, qual o remédio? O remédio é a Bíblia. O remédio é reconhecer que só existe um único Deus. E aí, isso abre espaço para uma série de crendices, né? E práticas que a gente tem visto ultimamente, evangelista Alessandro. Por exemplo, tem pessoas que pegam o texto do Antigo Testamento, literalmente, quando fala de monte, Deus falou no monte, então cria aquela ideia de que a oração poderosa é a oração feita no monte. E tem pessoas que às vezes se vestem até de pano de saco, vão para o monte, vão para a mata fechada, porque é na mata fechada que Deus fala. Então, aí acaba criando um altar. Isso. Qual é o altar? O altar da mata fechada, o altar do monte, porque é lá que Deus se revela. Aí você tem uma outra prática criada. A prática criada, você dá umas 7 glórias, tem que dar umas 7 glórias à meia-noite da sexta-feira, porque isso vai ativar no mundo espiritual as promessas de Deus que estão desativadas. Então, começa a criar toda uma linguagem mística, em uma situação completamente afora das Escrituras, que acabam escravizando as pessoas, porque, por exemplo, é preciso que a gente compreenda que a formação do povo brasileiro, de alguma forma, é uma formação mística. Você tem aqui, na formação do povo brasileiro, você tem o catolicismo popular da Europa, você tem o xamanismo
entre os índios, e você tem a religião que vem da África. Então você tem todo um caldeirão, então você tem um brasileiro que na sua natureza, ele é místico por natureza. Então você traz essas propostas, as pessoas começam a trabalhar essas propostas e acabam tirando a visão dos crentes, né, da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia estabelece, para se pautar em cima destas pseudo-revelações e fórmulas mágicas, entre aspas, sobrenaturais, que vão ativar as promessas de Deus ou vão abrir caminhos para a prosperidade. É verdade, pastor. E nós estamos vivendo um tempo de um protestantismo místico, se assim eu posso dizer. O senhor citou essas 3 principais religiões que fazem parte da base cultica do Brasil, mas a gente vê também adentrando aí o próprio protestantismo, né? Já no início ali do século, meados do século XVI, os protestantes também chegam no Brasil. Aí vai juntar ainda, além do que o senhor disse, aí a ideia cristã protestante. Quando o senhor estava falando sobre essa prática cultica que muitas vezes adentra, inclusive nos lares evangélicos, pastor, eu me lembrei de um comentário que alguém fez, até me convidando, né? Dizendo de que teve a experiência de ir em um desses momentos aí, num determinado monte, e lá viu coisas que ninguém nunca tinha visto, como um fogo, como a sarça, uma reprodução da sarça que não se consumia. E eu fiquei olhando para aquela pessoa, não falei nada, mas claro que obviamente eu duvidei daquilo ali. Só que isso vai se agravando, né? Começa a se ver anjos, começa a se ver sarça que não se queima, como aconteceu, por mais que não tenhamos acesso à sarça em si, mas árvores ou vegetais que não se queimam, que ardem e não se queimam. E daí, pastor, isso é trazido, inclusive, para a teologia. Já existem teologias místicas, vamos assim utilizar essa expressão, onde se prega em púlpitos um pouco dessa idolatria mistificada das religiões que já foram citadas com o protestantismo. O senhor citou também aqui alguns tipos de ídolos, vamos dizer, entre aspas, assim, ocultos, e eu também já li sobre isso e tive a experiência de estar com alguém em que na casa dessa pessoa, num cantinho assim, tinha um vaso com alguns cristais. Eu achei bonito, que é bonito de fato, é um adereço, né? E eu perguntei se aquilo ali tinha sido algum presente. Ele disse, não, isso aí foi passado de família para família, isso veio da minha bisavó, que passou para a avó, que passou para minha mãe, passou para mim. E eu entendi que era um presente comum, mas o que estava sendo dito era que aquilo ali tinha aqueles cristais, poderes no mundo cósmico. Agora, veja, um crente me dizendo isso. Poderes no mundo cósmico, que isso impedia os espíritos malignos entrarem naquela casa, pastor. E eu fiquei ali, meu Deus, como é que pode, em pleno século XXI, com a Bíblia, com escola dominical, com um seminário, com cultos de doutrina, pessoas que ainda estão ligadas a esses, vamos dizer assim, esses ídolos familiares, pastor. Porque vai passando de pai para filho, para neto, para bisneto, e assim sucessivamente. É algo muito perigoso. Essa lição chegou em boa hora, porque vem nos alertar contra essas práticas para termos cuidado e não cometer as mesmas falácias, né? E quando eu começo a ouvir isso, irmão Alessandro, eu lembro de que no período intertestamentário e também o período do primeiro século, 250 a.C. até 250 depois de Cristo, evangelista Alessandro, irmão Luciano, irmão Jonas, havia uma produção literária religiosa muito grande, sobretudo dos grupos, e aí no Novo Testamento, grupos gnósticos, né? Isso. Grupos gnósticos no Novo Testamento. E uma das grandes ênfases na literatura religiosa destes grupos era a ênfase a anjos. Isso. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai bater em cima disso quando escreve aos Colossenses, né? Ele vai falar sobre a questão do culto aos anjos, não só do culto aos anjos, mas no culto às pessoas. Então, a gente percebe de que esse tema, embora seja lá do Antigo Testamento, não foi um tema que esteve fora da pauta da Igreja do Novo Testamento. Perfeitamente, pastor, porque como já foi dito que é uma obra da carne, então constantemente isso é manifesto. O que às vezes muda, e os senhores bem comentaram, é a questão dessa roupagem nova, né? A forma como se é abordado e principalmente no que diz respeito à questão que é o mais lastimável, é quando essa idolatria ela se veste com uma roupa cristã evangélica, e aí é o pior de tudo, porque não bastasse os malefícios que a própria idolatria e seu desdobramento
ela vem trazer para a humanidade de um modo geral, em que descentraliza a pessoa de Deus, em que se é colocado outras divindades, outras supostas divindades a serem adoradas, e quando isso se transveste com uma roupagem cristã, é o pior. Porque o povo que é o detentor, né, do conhecimento da palavra, que tem a praticidade da palavra, infelizmente se deixa levar por essa influência que vai minando, não é? E isso vai trazendo prejuízo para a questão familiar também, porque uma geração está sendo formada. Então, quando o pai e a mãe negligenciam quanto ao ensino verdadeiro, quanto à prática da adoração ao único Deus, ao conhecimento da palavra e a sua necessidade de seguir o que a palavra diz, então isso se permite com que uma geração ela venha trazendo um prejuízo muito grande. Quando a gente analisa, por exemplo, o livro dos Juízes, que me parece ser um dos períodos mais negros da história da nação de Israel, nós vemos essa oscilação, né? Em que uma geração que serve a Deus passa e outra vem que não conhece a Deus na sua praticidade, que tem a sensibilidade de encaminhar-se pela idolatria, esse círculo vicioso que constantemente é descrito no livro dos Juízes. E quais são as consequências disso? Além da apostasia, das costas para Deus, começa-se a enfrentar problemas de ordem social, de ordem financeira, familiar, exatamente por conta da idolatria. Então, como isso é corriqueiro, pastor, e o homem por si só, e quando digo homem, estou me referindo ao homem e à mulher, de forma genérica, por inclinação tem essa tendência ao místico, né? Essa questão de sobrenaturalidade, fica mais fácil para quem não tem o conhecimento da palavra, da sua vivência, ser engodado por Satanás. E eu queria chamar a próxima tela, né, o segundo tópico da nossa lição. Nós temos um santuário de deuses na casa de Mica. E aí, irmão Jonas, aí o caldo é mais grosso, né? Caldo é mais grosso, até porque nós temos um contexto aí do livro de Juízes que mostra que o povo de Israel, de um modo geral, estava mergulhado na idolatria. E nesse texto de Juízes, capítulo 17, é um texto bem emblemático para descrever, de fato, a situação degradante que o povo de Israel estava passando nesse momento, que não havia uma liderança centralizada, não havia um rei. Nós temos aí, só relembrando, nós temos Josué e aqueles que auxiliavam Josué, que faleceram, os anciãos, e o povo começa a andar segundo o seu coração, não tem uma liderança centralizada, mergulha no mundo da idolatria, e aí o capítulo 17 vem destacar Mica e sua casa, que pode-se dizer, é um emblema, é o caso mais emblemático que a gente percebe aí no livro de Juízes, da idolatria em Israel. No caso de Raquel, era coisa interessante porque existia ídolos dentro de casa. No caso de Mica, a gente já tem um culto formalizado e oficializado mesmo, e um culto de caráter sincrético. No caso de Mica, só mostra aquilo, pastor, que o senhor está fazendo referência, que nesse período de Juízes, principalmente no capítulo 17, que vai ter um termo que vai se destacar, que é o capítulo 17, versículo 6, acho que é emblemático esse versículo. Naqueles dias não havia rei Israel, e a partezinha final do versículo diz assim: cada qual fazia o que parecia direito a seus próprios olhos. Ainda no capítulo 18 do livro de Juízes, versículo 1, se repete o mesmo refrão: naqueles dias não havia reis em Israel, e nos mesmos dias da tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Deixa eu fazer a leitura completa do versículo. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído herança bastante sorte. Veja que coisa, não existia reis em Israel, cada um fazia o que queria, e ainda tinha uma tribo que peregrinava pelo território israelita, pela terra de Canaã, em busca de um lugar para se sentar. Quer dizer, observe que a gente está numa situação social, política e, acima de tudo, religiosa, tão degradante, ao ponto de Mica ter um santuário dentro de casa, feito com a prata, que era justamente do ouro, e depois vai entrar um levita na história,
e o levita vai ser assalariado para estar justamente dentro desse culto. A gente começa a ter uma ideia mais ou menos de como aconteceu nesse período aqui. Sim, diga-se de passagem que o capítulo 17, 18, o capítulo 17, na verdade, ele antecede a desordem espiritual e social de Israel. Porque capítulo 18, capítulo 19, 20, 21, que vai ter uma tribo que praticamente vai ser extinta, quer dizer, isso só aconteceu por causa dessa desordem espiritual que estava lá atrás. Aí já vem uma aplicação para os dias de hoje. Por que o mundo está do jeito que está, com tanta desordem? Porque os valores espirituais estão sendo esquecidos e colocados justamente de lado. E é interessante essa questão porque o que é que acontece? Uma coisa, evangelista Alessandro, é uma pessoa nova convertida, que está sendo ainda introduzida à fé e que de repente é uma pessoa que acaba se deparando com um discipulador que tem menos maturidade que ele. Então acaba introduzindo isso, a pessoa entra até de maneira inocente nesse emaranhado aí de culto sincrético. Verdade. Outra coisa é uma pessoa já que se espera que tenha uma certa maturidade na igreja, uma pessoa de muitos anos, porque nós sempre dizemos o seguinte, que tempo não amadurece ninguém, tempo só envelhece. O que amadurece é a disposição de aprender. E às vezes, pegando o texto lá de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer aos crentes ali, diz, olha, pelo tempo que vocês têm de fé, vocês já eram para ser mestres. Isso. Mas tem necessidade que alguém vos ensine de novo, ou seja, não era falta de mestre, porque ele diz, alguém vos ensine de novo, alguém já tinha ensinado a Escritura, mas o povo estava com a indisposição de aprender. E quando a gente se depara com a situação, uma coisa é aquela pessoa que está iniciando na fé e que acaba, por um acidente de percurso, se deparando com um discipulador que sabe menos que a pessoa que está entrando. Outra coisa é um crente já amadurecido, dentro da igreja, que frequenta escola dominical, culto e doutrina, às vezes é membro da igreja, faz parte em algo de louvor e tudo mais, e continua flertando com práticas antigas, né? E eu lembrei um texto de Colossenses, capítulo 2, Paulo escrevendo na época, Colossos, capítulo 2, versículo 18, diz assim, não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, por pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Agora veja, Paulo já aponta aqui na época, está escrevendo para a igreja, para crentes já amadurecidos. Diz, olha, ninguém engane vocês por pretexto de humildade, porque uma das coisas que esses cultos sincréticos trazem é a ideia de piedade. Ideia de piedade, a ideia de humildade. Segundo, estabelece culto a anjos. Mas os anjos são de Deus, são manifestações divinas. A Bíblia diz que os anjos seriam serviçais da igreja. Então, eu falar de anjo, veja, que nós temos um agente, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Essas pessoas nunca falam do Espírito Santo, só falam de anjos e atribuem aos anjos funções que a Bíblia estabelece que é do Espírito Santo. Aí ele fala de culto aos anjos, pretexto de humildade. Aí Paulo diz assim, isso eles estão baseando-se em visões, pessoas que se baseiam sempre em visões, nunca tem um texto bíblico, nunca tem, é sempre em visões, e pessoas acabam se escravizando em visões. Tem pessoas que acham que Deus só pode falar através de sonho. Eu já vi uma pessoa dizer assim, que Deus fala comigo, mas Deus só fala comigo toda vez que eu durmo. Aí eu sonho, aí Deus fala comigo. Eu disse, não, aí não é Deus, aí é Morfeu, né? O Deus do sono. Entende? Então há um misticismo muito grande que acabam criando os cultos modernos, idolatrias modernas, e muitas vezes as pessoas, sem saber disso, as pessoas de maneira simplória, de maneira inocente, acabam se envolvendo sem saber que tudo isso já estava previsto pelo apóstolo Paulo
no primeiro século que a gente deve tomar cuidado. Certamente, pastor. E quando o senhor estava trazendo esse contexto de Paulo, que tem tudo a ver com o contexto da casa de Mica, essa falta de sabedoria, de conhecimento, eu estava pensando aqui, quantos Micas nós não temos hoje, né? Paulo estava falando sobre culto aos anjos, isso no contexto de crentes. O contexto de Mica é de culto a ídolos no contexto de filhos de Israel. Então se equipara uma passagem à outra, digamos assim, não é? Aqui na casa de Mica havia inexperiências. Aqui, no contexto de Paulo, os crentes estavam ali inexperientes e sendo levados por aquilo. Esse sacerdote, por exemplo, pastor, que chega aqui nessa casa, se equipara ao texto de Paulo quando diz que alguns estavam induzindo os crentes a andarem por caminho errado. Esse sacerdote aqui, o texto diz que era um moço. A expressão hebraica diz que é uma criança, um jovem de Belém. E ele entra naquela casa e é induzido por aquela situação de idolatria e faz parte daquilo. Ele não só vai ser induzido, mas outras pessoas vão ser induzidas também quando vê que ele entrou naquela casa e ficou lá, em vez de ele repreender, digamos assim. O que eu estava pensando foi o seguinte, quando o senhor leu o texto de Paulo, eu me lembrei, pastor, a gente não tem como não aplicar, né? Existem casas de pessoas que dizem, olha, vamos na casa de fulano porque lá tem uma profetisa, lá tem um profeta. E o detalhe é que, na maioria das vezes, quando a gente chega lá, pastor, existem esses elementos de culto aqui que distorcem da palavra de Deus. Porque aquela pessoa, de alguma forma, vai ser um ídolo, porque fulano de tal vai atrás dele, porque Deus usa ele, Deus usa ela. Estão endeusando, idolatrando alguém naquela família, dentro de um contexto cristão, eu estou falando. Aquela pessoa vai receber, muitas vezes, porque quando se profetiza e aí se dá um agrado, parece com a casa de Mica também, né? Que teve dinheiro, dinheiro que filho pegou de mãe, que a mãe amaldiçoou, e quando o filho entregou, a mãe abençoou, teve mentira, teve furto. Então, o contexto que o senhor leu de Paulo e o contexto de Mica estão, acho que, interligados. Parece que Paulo estava se referindo à casa de Mica. E trazendo para os dias de hoje é muito parecido, pastor. Quantas e quantas pessoas não são literalmente cultuadas e caravanas, pastor? Eu conheço lugares que fazem caravanas para ir na casa de fulano, porque lá vai ter um Mica da vida, vai ter alguém, como Paulo disse, que induz as pessoas a andarem por caminhos tortuosos. Essa lição, eu acredito que veio de bom momento a abrir os nossos olhos para dizer que a nossa família tem que ser blindada em relação a isso, pastor. O verdadeiro culto deve ser na minha casa, com a minha família, e que os ídolos não apareçam de forma alguma e que eu não vá atrás da casa de outros também. Quando o senhor citou Hebreus, Paulo diz, vocês já eram para ser adultos, vocês são crianças. O termo ali é teleilos, crianças que tomam leite ainda, que não comem comida sólida. Então aqui é o que precisa se dizer, é o seguinte, que tempo de crente não é o suficiente para evitar com que as pessoas caiam muitas vezes em erros, como da idolatria, por exemplo. E idolatria a pessoas, eu estou me referindo agora, como eu falei no contexto de Paulo. Devemos ter cuidado e, claro, sobretudo, sempre consultar a maior profecia que existe, que é as Escrituras. Falando ainda sobre os deuses na família, que ídolos havia na casa de Mica e que leitura nós podemos fazer para aplicar a nossa realidade hoje? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 4ª lição, cujo título é Ídolos na Família. E nós estávamos comentando no bloco anterior acerca de Mica e fazendo já a aplicação contemporânea dos ídolos familiares. Então, vamos falando ainda de Mica, né? Nós temos aí a abominação de Mica, Juízes capítulo 17, versículo 5, Mica tinha uma casa de deuses. Então, evangelista Lucena, nós temos aí no contexto de Juízes 17, nós temos Mica envolvido na idolatria, a mãe, por sua vez, ainda muito mais mergulhada que ele na idolatria. Nós temos na casa dele um culto aos deuses e o detalhe, o texto de 17 de Juízes mostra que depois que ele diz que foi ele que subtraiu as 1.100 moedas de prata, né? Ele vai dizer, a mãe dele pega e diz assim, olha,
Este material, parte disso aqui nós vamos destinar ao Senhor e a outra parte ele vai destinar à fundição, mostrando essa ambiguidade de culto. Então, a gente percebe que a família era uma família que tinha consciência do Senhor, da lei do Senhor, mas não obstante a isso, e apesar disso, vivia conscientemente uma vida de envolvimento com a idolatria. Perfeitamente, pastor. É mais um caso doméstico, né, do que já foi mencionado aqui, do sincretismo religioso. Isso. E, infelizmente, isso é o retrato não só desse período dos juízes, mas boa parte do contexto histórico da própria nação de Israel. Em vários momentos foi preciso Deus, inclusive, levantar profetas, não é? Por que não lembrar, por exemplo, do período em que Deus levantou o profeta Elias, que havia ali também um sincretismo, pessoas que adoravam a Deus, mas também adoravam a Baal. E, por desdobramento, mais uma vez lembrando que a prática da adoração a Baal e a Zerá implicava a imoralidade. Não é? A prática sexual de forma distorcida, fora do padrão de Deus, isso é evidenciado também naquele período. Quando nós lemos, por exemplo, o contexto histórico do próprio livro de Malaquias, Deus faz também menção a respeito disso. Pessoas que apresentavam seus sacrifícios, não é? Por uma questão de simplesmente liturgia, de tradição, porque tinham recebido essa orientação, mas o coração inclinado para a idolatria. Então, aqueles mesmos que frequentavam o culto a Deus eram aqueles que incentivavam também a própria idolatria. Então, o que ocorre na casa de Mica também é um exemplo desse, do que acontece de forma muito cíclica, periódica, na nação de Israel, mostrando a tendência natural das pessoas a não querer se desvincular totalmente da idolatria, mas ficar ainda aquele ranço, né, como a gente diz no Nordeste, emaranhado com algum tipo de coisa. É a pessoa querer estar, de alguma forma, servindo a Deus, mas ao mesmo tempo, vai que dá certo. É como se aquela ideia, os antigos diziam que era um pé no caminho e outro pé no mato, né? Nem é todo de Deus, nem é todo do diabo, vamos assim dizer. Está lá e está cá. E a gente sabe que isso não é o que a Bíblia mostra. Devemos adorar a Deus de todo o coração, e o lastimável aqui é que uma família, né, mais uma vez, sendo afetada, influenciada por essa idolatria. Vamos para a próxima tela, né? A idolatria dentro dos lares. E aí nós temos ídolos domésticos dos tempos atuais, identificando os ídolos modernos dentro dos lares, mas temos também, irmão Jonas, nós não temos apenas os ídolos dentro da família, né? Nós temos, por exemplo, dentro da família, você tem, às vezes, um pai e uma mãe que idolatra um filho, às vezes um pai que idolatra um bem que ele tem, né? Idolatra, então você tem um leque muito grande. Mas existem ídolos da família que estão fora do lar. Estão fora do lar, por exemplo, foi citado aqui pelo evangelista Alessandro o profeta, né? Entre as profeta. Então, ele é o camarada, ou às vezes o profeta, ou a profeta, é o guru que fala tudo sobre a família, que orienta o marido, a esposa, os filhos, sobre futuro, sobre profissão, quando na verdade se traz a baila, assim, a contemporaneidade, uma prática que era do Antigo Testamento. Quando no Novo Testamento se tem uma igreja, se tem um pastor, se tem um culto de doutrina, se tem uma escola dominical, você tem um culto de oração, essas pessoas não frequentam porque estão atrás do sobrenatural. E em decorrência disso, você tem aí os charlatões que aproveitam essa fragilidade, esse desespero das pessoas buscarem prosperidade, das pessoas buscarem um sobrenatural, e aí multiplicam-se nas redes sociais os profetas do Pix, a oração que é cobrada, as fórmulas espirituais que são dadas para o crescimento, além daqueles que servem de gurus para fazer casamento, desfazer casamento. Então, você tem uma família que, embora dita cristã, mas a prática se assemelha a uma prática cultica pagã. Com certeza, pastor, porque está falando, né, a lição fala em si do ídolo, do artefato que foi construído. Mas no dia de hoje não precisa necessariamente ter um artefato materializado, não, um imaterial. Muitas vezes a gente tem a avareza desse aspecto aí, que é muito
é muito forte, que a necessidade de prosperidade é tão grande, tão patente aí, que as pessoas muitas vezes se submetem a esses outros, que hoje, por causa das redes sociais aí, a gente tem profetas, vamos colocar aqui entre aspas, né? Que eu acho que o nome profeta é um nome muito sagrado e bonito para poder ser dado a qualquer pessoa que anda por aí profetizando. Não profetizando, enganando muitas vezes as pessoas, cobrando dinheiro para isso e distanciando a pessoa da palavra de Deus. Quer dizer, tem pessoas que estão tão escravizadas que não procuram mais uma igreja, não procuram um pastor, não procuram um culto de doutrina, só procura agora o momento da live, né? Quer dizer, Deus vai falar comigo naquele momento ali. Quer dizer, essas pessoas se transformam num verdadeiro canal, entre aspas, de Deus para essa pessoa. Isso se constitui uma idolatria. O professor que está nos ouvindo agora, e a gente sabe que não é só o professor que escuta esse programa, assiste esse programa, é ter cuidado, que a sua atenção está voltada para quem? Quer dizer, volte sua atenção para a palavra de Deus. Eu vejo muitas vezes no dia a dia pessoas com dificuldade de ler o livro, a terceira epístola de João, que é meia página, pastor, mas passam horas a fio, muitas vezes, numa live para escutar uma profecia. Infelizmente, isso é idolatria. E por conta disso, evangelista, há muitas famílias que estão se destruindo. Sim. Por exemplo, quantas famílias aí não se fundamentaram ou não criaram, construíram o seu futuro, os seus projetos em cima de falsas profecias. E aí, quando essas profecias, elas de fato não se concretizam porque não foram dadas por Deus, aí a família entra em parafuso, o marido deixa a mulher deixa o marido, o filho se revolta contra a igreja. E aí, por quê? Porque a priori o questionamento não é direto à pessoa que emitiu a profecia. O questionamento direto, veja que injustiça, é dado possivelmente a Deus. Ou seja, não se diz assim, mas fulano de tal falou aquilo, mas será que foi Deus que falou? Não, aí a primeira coisa que vem assim, não, mas Deus foi infiel, Deus não cumpriu com aquilo que ele falou. Então, o que a gente vê aí se multiplicando nas redes sociais, e além disso ainda tem o Deus do like, né? As pessoas, se não receberem like nas suas postagens, entram em depressão, em angústia, em tristeza. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que, embora cheia de muito conhecimento, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que mostra a sua fragilidade em relação a um relacionamento genuíno e legítimo com Deus. É verdade, pastor. E o lamentável, ainda mais do que o senhor já disse, é que muitas famílias que estão enveredando por esse caminho, elas estão deixando de consultar o seu pastor, elas estão deixando de consultar a sua liderança, elas estão deixando de ir a uma escola dominical, elas estão deixando de ir a um culto de doutrina, porque elas idolatram fulano de tal da live, tal, não é? Como foi falado. E eu ainda vou ser um pouquinho mais à frente, pastor. Além desses profetas da web, nós temos a idolatria, inclusive a pregadores, pastor. É impressionante como a gente vê nitidamente, em alguns contextos, essa acentuação exacerbada a determinado pregador. Indiretamente, sem que a pessoa perceba, ela está idolatrando aquele pregador. Aquele pregador é um homem de Deus, ele orou, Deus deu uma mensagem a ele, pastor. Mas as pessoas por trás disso estão idolatrando. E se Deus fizer algum milagre através daquele pregador, se Deus curar, se Deus abrir uma porta de emprego, se Deus batizar com o Espírito Santo, aí é que essa atenção aumenta. E isso tem trazido uma auto-idolatria em alguns, não estou dizendo todos, mas alguns que já se sentem, pastor, melhor do que os outros, sabe? Olham assim por cima do olho. Então isso é um tipo de idolatria também que está entrando aos poucos dentro dos lares. Youtubers, pastor. Tem youtubers, meu Deus do céu, que existem pessoas que não escutam o seu pastor, mas escutam o YouTube fulano de tal. E o que ele disse, ele é o guru da internet, acabou. É quase que uma autoridade infalível, acima da palavra de Deus. Então, vou um pouquinho mais além, pastor, cantores. Existe uma idolatria a cantores evangélicos que é um absurdo, pastor. Existem pessoas que compram camisa com nome, com foto, que pagam
caríssimo. Para entregar o dízimo e a oferta, não entrega não. Mas para pagar, para entrar num show, 200, 300, 400 reais, não é brincadeira. E eu vou mais além, viu? Existem cantores que já perceberam que existe essa atenção voltada para ele, aí não vai por menos de 50, 60, 70 mil cantar. E não é mais louvar não, é fazer show. O que é show se não uma idolatria? Me desculpe a expressão, pastor. Então são ídolos modernos, cantores, pregadores, youtubers, profetas, que se não tivermos cuidado de forma sorrateira, obrigado, pastor, vai entrando. E João, capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 21, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Veja que frase forte. Guardai-vos, devemos nos guardar, pastor. E Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo, primeira carta, capítulo 8, versículo 4, ele diz: o ídolo nada é. Quem é o Senhor? A glória é dele e não do ídolo. O ídolo nada pode, nada é. É claro que Paulo está se referindo ao ídolo de madeira, mas ele não está contextualizando, falando de ídolos da atualidade. Então, esses ídolos nada é. Quem é o Senhor? Então, devemos ter muito cuidado com isso, pastor. E a coisa está tão avançada, evangelista Lucena, que se criou até um Grammy, né? O Grammy da música evangélica. A ideia de louvar a Deus por adoração, de serviço, está cedendo espaço à apresentação, a shows, a artista, a estrelas. Daqui a pouco, eu não vou me escandalizar se criarem uma calçada da fama gospel. Não está muito longe disso não, viu? Porque, inclusive, pastor, tem sido feito até ranking, não é? Dos pregadores mais famosos, quem recebe mais like, quem tem mais seguidores, e isso dentro da realidade gospel, que é o título que é dado para poder ser mais palatável, né? E isso mostra que, como vimos desde o início, na própria definição da idolatria, que não se limita apenas ao culto a um objeto, a uma divindade materializada, mas tudo isso que tira Deus do foco, que tira Deus da centralidade, que talvez até divida, talvez alguém pode ser observado isso, como já vimos, não tira totalmente Deus de foco, mas se divide a adoração, é Deus e mais alguma coisa, é a Deus e mais alguém. Então isso foge totalmente do princípio divino, onde o próprio Senhor Jesus disse, né? Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. O culto verdadeiro, a adoração verdadeira, ela é teocêntrica, e tudo que foge, tudo que divide a atenção, é por isso que Paulo nunca se permitia, por mais que ele fosse um homem usado por Deus como foi, um instrumento de Deus, que ainda hoje serve de referência e parâmetro, não é? em muitas virtudes que tinha, mas todas as vezes que ele percebia a necessidade, por exemplo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer ou pensar, mas a nossa suficiência vem de Deus. Ele sempre atribui a Deus. Em Romanos 11, 36, ele chega a dizer, diante da grandiosidade, da soberania de Deus, de coisas que além da capacidade humana, a ponto de dizer, ó profundidade das riquezas, ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, todas essas práticas, essa idolatria moderna, não é? Além da avareza, questão das mídias sociais, essa autolatria, o por que não dizer também, pastor, hoje, dentro da questão da autolatria, o culto ao corpo, né? Que tem sido isso também muito praticado, pessoas que vivem em função da boa aparência, nada contra, ninguém aqui está pregando, não é? Uma vida de ignorância, uma pessoa que não vai cuidar da sua aparência, da estética, da sua saúde principalmente, afinal de contas somos templo e morada do Espírito Santo. Mas existe um outro erro que alguns têm incorrido também, que é a adoração a si próprio, né? Se olham no espelho e já estão dizendo, louvado seja eu, bendito seja o meu nome, glórias a mim, porque o culto agora é o corpo. Algo que acontecia no período dos gregos, que a gente está revivendo, é lamentável ver isso. O senhor falando isso aí, eu lembrei uma vez um vídeo de uma determinada congregação, determinada entidade religiosa, em que o indivíduo estava expulsando, né, pelo menos um demônio. Ele disse assim, não é no nome de Jesus, não, é no meu nome. Eu estou dizendo que saia no meu nome. Então isso já mostra, irmão Jonas, que nós não estamos distantes. Quando eu digo nós, não estou dizendo eu, o senhor, a igreja do Senhor, ela se preserva. Eu estou falando em termos de contextualização. A igreja moderna não está distante daquilo que era vivenciado por Israel lá no Antigo Testamento, porém
com outra roupagem, com outra configuração e outra ressignificação. Com certeza. Não é o tempo que separa, né? É porque a massa humana foi feita de um único barro, foi feita de Adão. Então está lá incrustado no ser humano, infelizmente, por causa da natureza pecaminosa, essa necessidade, né, de colocar algo no lugar de Deus, de preencher o coração. E vale mencionar aqui que isso interfere diretamente na salvação da pessoa. É muito forte quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e cometa mentira. A palavra idólatra está ali, que não pode ser entendida simplesmente uma pessoa que se curva perante a imagem, não. Como já foi comentado aqui, existem outros elementos que se constituem como seu objeto de idolatria. É um emprego, é muitas vezes um filho, é uma esposa, uma instituição também. Quer dizer, tem pessoas que, se você tirar ele dali, simplesmente ele morre, ele se desmonta. Aí a pergunta que fica para quem que está nos assistindo, aonde é que está o teu coração? Quer dizer, está em Deus ou está em alguma coisa? Então é isso que a gente precisa dizer, o professor dizer, incentivar lá na sua sala de escola dominical. Coloque seu coração em Deus, porque a idolatria, os textos que nós analisamos aqui, a idolatria está acompanhada de prostituição, como já foi mencionado. A idolatria está acompanhada da mentira. Na casa de Mica teve mentira, teve roubo. Com Raquel teve mentira também, teve roubo também. Quer dizer, onde há idolatria, vai ter mentira, vai ter o roubo, vai ter confusão, vai ter discórdia, e a tendência é a perca da salvação, no caso daqueles que são crentes salvos em Cristo Jesus. E a idolatria, evangelista Alessandro, ela concorre com um princípio maior, o maior de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ou seja, o ídolo é tudo aquilo que preenche o lugar que só Deus deveria preencher. Então, o ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser a família, pode ser o pai, a mãe, filho, dinheiro, carro, pode ser qualquer coisa. Se eu devoto o maior tempo, o sentido da minha existência, àquilo que deveria ser dado a Deus, é idolatria. Evangelista, nosso tempo já estourou, mas o que é que o senhor, que nós poderíamos extrair dessa lição para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. Texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, faz a diferenciação entre ídolo e imagem, são coisas diferentes. Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Deus pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que é endeusado, como já foi falado, até um filho, pode ser um Deus para alguém. E aqui é onde entra a idolatria. Mas diz, não terás para ti imagem de escultura. Aqui já é idolatria física, palpável. Então, tudo aquilo que se coloca como Deus, que recebe nossa atenção e nossa veneração, deve ser condenado. Isso é tão sério que no Decálogo foi a primeira coisa que Deus disse: não terás outros deuses. Depois é que ele fala de imagem. O salmista, no Salmo 115, verso 1, diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. O que eu resumiria aqui, pastor, é que toda a glória deve ser dada a Deus. Qualquer coisa que sugue, que usurpe essa glória a Deus, vai se constituir em idolatria. Isso deve ser evitado. Evangelista? Pastor, eu citaria o texto de Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 3, quando Deus aparece, não é, a Jacó e manda ele levantar-se com a família, subir para Betel, levantar um altar e, consequentemente, tirar toda a idolatria de dentro da família. Quando o sacerdote lá, aquele que tem a responsabilidade maior de conduzir a família, seja ele o pai, se for o caso de uma mãe cuja responsabilidade tem de conduzir os filhos no temor, qualquer outro grau de parentesco, mas entender de que altar levantado, família em Betel, isso significa dizer a idolatria ser erradicada. Fazendo isso, estaremos preservando a nossa família contra esse mal tão grande. Bom, Jonas. Deixa o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, fazendo reforço para essa parte, ensinar a Bíblia em casa, aos filhos, ter amor pela santa e rica palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática. E é importante que você, professor de escola, possa ministrar
esta lição ao seu aluno, mostrando a importância de colocar o Senhor Jesus como maior valor da nossa vida. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor? Irmão Jonas, eu poderia orar? Pois não, pastor. Pai eterno, Rei da Glória, nesse momento queremos te agradecer por essa oportunidade tão rica que tu nos concede de estarmos aqui estudando e aprendendo a tua santa palavra. Agora nos ajuda, meu Deus, a colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Nesse momento também queremos aproveitar para pedir uma bênção especial por cada professor que vai ministrar essa lição, por cada aluno que vai estar na Escola Bíblica Dominical. Queremos também aproveitar, meu Deus, para te pedir uma bênção especial sobre o nosso pastor Ailton José Alves, o homem de maior responsabilidade sobre essa igreja. Nos ajuda, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, tem misericórdia nas nossas vidas, assim te pedimos e te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a 4ª lição com o título Ídolos na Família. Na próxima semana estudaremos a 5ª lição com o tema Motim em Família. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.